boa tarde, mulheres. Boa tarde bem especial estendida hoje às mulheres da comunidade de Maidana, da comunidade de Paial, da comunidade de Monte Carlo, da comunidade de Xanxerê, também da comunidade de Águas de Chapecó. E a nós aqui, mulheres da comunidade de Chapecó. Demais mulheres que eu sei que também nos assistem ou se encontram aqui nesta tarde de quinta-feira para se alimentar da palavra de Deus. Vamos acender a nossa vela, lembrando da presença da luz de Deus em nossa vida, da presença deste Deus que em Jesus Cristo veio ao mundo bem próximos de nós e nos trouxe não só a salvação, mas também a sua palavra, né, o seu amor, seus gestos de acolhida, e também a este Deus que, como Espírito Santo, continua iluminando a nossa caminhada, as nossas vidas, a vida de nossos familiares, das pessoas que amamos e também a vida desta igreja, né, das pessoas espalhadas por este mundo que são seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Vamos ter um momento de oração? Ó nosso querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela vida que veio nos agraciar nesta manhã. Obrigada, Senhor, porque o sol me anima e me lembra da tua luz iluminando o meu dia. Obrigada, Senhor, pela minha saúde. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que também me ilumina o caminho, que também é um sinal do teu amor, da tua presença na minha vida. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que realizas no meu viver. E de forma especial, te peço a companhia para esta tarde. Abra, Senhor, os meus ouvidos e o meu coração para compreender a tua palavra e também para me animar e viver conforme o teu querer. Assim te agradecemos e te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, queridas mulheres, hoje eu quero compartilhar com vocês de um texto do Evangelho de João que eu gosto bastante. Tem muitos textos que eu gosto, né? Assim, que de forma muito especial me tocam, né? Por isso que também gosto deles. Lá no finalzinho do Evangelho de João, João 21, 15 ao 17. Jesus faz uma pergunta para Pedro, na verdade uma pergunta não, ele pergunta 3 vezes. E eu gostaria de compartilhar essa leitura para nós e ver o que esta palavra hoje tem a nos dizer. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou ele pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Até aqui, esse texto bastante interessante. Daí eu gostaria de lembrar que Pedro, discípulo de Jesus, convidado e escolhido por Jesus a o seguir desde sempre, é uma pessoa que lembra muito, muito nós como seres humanos. Pedro amava com intensidade Jesus.
Logo respondeu prontamente: sim, eu te sigo. Largou os barcos, a pescaria e começou a andar com Jesus e tornar-se seu seguidor fiel. Mas Pedro também é aquele que comete bastante deslizes. É aquele que tenta impedir Jesus, né, de ser crucificado. Não queria que Jesus falasse mais sobre sua morte, dizia que isso não pode acontecer. E Jesus, inclusive, fala para ele: mas arreda daqui, Satanás, porque isso tem que acontecer, né? Pedro também é aquele que duvida de Jesus, né? Quando Jesus pede para ele caminhar nas águas, né? Ele meio que negocia com Jesus: bom, se é você mesmo, então diz para mim caminhar na água contigo. E ele até consegue caminhar um tempo e depois ele percebe que está na água e tem medo e afunda, né? Ou quase afunda. Pedro também é aquele, com certeza, que nega 3 vezes Jesus. Quando o galo canta 3 vezes, né? Pedro nega 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Aí, claro que ele chega a ficar triste, né? Porque ele pensa: poxa, será que ele está duvidando que eu o amo? Né? Claro que Pedro ama muito a Jesus. E Jesus o amava também muito como discípulo. E insistia em apostar neste discípulo dele, que tanto o deixou na mão muitas vezes, que negou 3 vezes a ele. Mas Jesus, como nosso Deus, também sabia da fragilidade daqueles ou daquelas que o seguiam. E Pedro é assim, né? Muito como a gente. Tentando acertar, a gente muitas vezes erra também, porque faz parte da vida, né? Os erros, os tropeços, os nossos enganos fazem sim parte do nosso viver e nós vamos construindo a nossa caminhada com Deus. Nestes passos, ora firme, horas confiantes, mas horas muitas vezes vacilantes, temerosos e até se desviando. É assim. É assim que Deus continua insistindo conosco e nos chama para amá-lo novamente. E todo dia nos faz a pergunta: tu me amas? E qual é a resposta que Jesus dá, então, se Pedro diz sim, eu amo, então cuide das minhas ovelhas. Amar, dizer que ama, falar eu amo você, eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, meu esposo, meu companheiro, eu amo a Deus, é fácil. Demonstrar gestos, atitudes, postura amorosas é um pouco mais complicado. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? E logo depois ele diz: então tome conta das minhas ovelhas. O amor a Deus é muito bonito. E a gente pode dizer com todas as nossas forças, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração, que ama a Deus. Mas, então Deus nos diz: tome conta das minhas ovelhas, ou seja, amem, cuidem uns dos outros, porque ovelhas somos todos nós, não é? Ovelhas são as pessoas que estão próximas a nós. Não tem como dizer eu amo a Deus e não amar a sua criação ou principalmente a imagem de Deus na outra pessoa. Como amar a Deus e não amar a sua imagem e semelhança que eu vejo na minha irmã ou no meu irmão? Por isso que o amor que Deus nos propõe, este amor cristão, não é um amor romântico ou tão bonitinho assim. Ele é um amor muitas vezes difícil. Difícil de se praticar, difícil de dar continuidade a ele, por isso que temos que toda manhã, né, expressar o nosso amor por Deus também na forma do amor às outras pessoas.
E um exemplo muito simples disso, eu fui ali fora no nosso jardim e colhi algumas flores bem diversas, né? Nós poderíamos dizer que esse vaso pode estar harmonioso, ai, tão bonita cada flor na sua diversidade, mas amar de fato cada pessoa na sua diversidade pode parecer bonito, mas não é tão simples, né? Alguém pode olhar para aquela rosa aqui sozinha e dizer, poxa, mas ela está espetando esta pequenina flor aqui, né? Ali embaixo ela está espetando com seus espinhos. Ou então podemos dizer para esta flor azul aqui cheia de cachos com suas flores, dizer assim, de repente ela é muito exibida porque está querendo aparecer mais do que as outras. Ou podemos dizer então que essa aqui que já está quase murchando não tem lugar aqui porque já fica feio, né? O vaso está tão bonito e ela ali meia murchinha, não tá legal. Ou a cor dela não combina muito com o conjunto deste vaso. É muito rápido a gente julgar as pessoas, né? E nós sabemos que cada qual de nós somos diferentes. Que cada qual de nós, até mesmo dentro da nossa casa, olha para a nossa pequena família, para o nosso pequeno núcleo familiar, nós já vamos ver uma diversidade enorme. E já ali vamos saber de que amar a outra pessoa do jeito que ela é complicado. Nem sempre é tão fácil. É um trabalho constante e diário. Nós temos que volta e meia lembrar de que a outra pessoa, às vezes com o seu espinho, às vezes com sua forma mais aflorada de ser, às vezes tímida, né? Às vezes cambaleando, é também imagem e semelhança de Deus e nós somos chamadas a cuidar delas. Se amamos a Deus, então cuidamos das ovelhas, ou seja, dos rebanhos e de tudo aquilo que está ao nosso redor. Esta diversidade é bonita e a diversidade das pessoas é de fato muito bonita, mas ela só é compreendida se nós olharmos com os olhos do coração. Nós temos que olhar as pessoas na sua inteireza, nem sempre só com os seus espinhos que machucam, nem sempre com o seu jeito de ser, ou tímida, ou mais exibida, né? Nós temos que olhar as pessoas a partir daquilo que são em seu coração, a partir daquilo que são imagem e semelhança de Deus. Então, quando falamos tão prontamente, sim, a Deus eu amo com todas as minhas forças, com todo o meu coração, que bom. É cumprir o primeiro mandamento, né? Amar a Deus acima de tudo, com todas as forças, com todo o entendimento e com todo o nosso coração. Mas o segundo e consequente, junto com esse, é amar, é cuidar também das outras pessoas, daquelas que estão ao nosso redor. Então eu gosto muito desse texto do Evangelho de João, porque Jesus desafia Pedro, né? A partir do amor que Pedro sente a Jesus, Jesus desafia Pedro a amar com a mesma intensidade as pessoas que estão ali ao lado dele. E esse desafio ele faz para nós também. Ao amar a Deus, né, nós também amamos e abraçamos e cuidamos uns dos outros, umas das outras. E que assim possamos também pedir que Deus continue, né, abençoando a nossa caminhada, a nossa vida, né, e que nós continuamos a exercer este serviço de amor a Deus através do amor também às outras pessoas. E tem um poema não, um conto que eu acho muito bonito, principalmente porque é um gesto de amor de uma pessoa para com outra, onde não existe encontro entre elas. E daí a gente fica pensando, como assim? Vou contar a história para vocês e vocês vão entender. Talvez vocês já tenham a visto. Ela está sim, já esteve no nosso roteiro da UASE de 2013. Às vezes eu fico relendo e colhendo algumas
flores bonitas dos roteiros anteriores. E diz assim: Nó do afeto é o nome da história. Em uma reunião de pais numa escola da periferia, a diretora ressaltava aos pais o apoio que eles deveriam dar aos filhos e pedia a eles também que se fizessem presente no máximo do tempo possível. Ela entendia que, embora a maioria dos pais e das mães daquela comunidade trabalhassem muito e trabalhassem fora, não deixassem de se dedicar um tempinho que fosse para as crianças. A diretora ficou muito surpresa quando, no meio da sala, um pai se levantou e explicou, com um jeito muito simples e humilde, que não tinha tempo para falar com o seu filho e nem de vê-lo durante toda a semana. Quando ele saía para trabalhar, era muito cedo e o filho ainda estava dormindo. E quando ele voltava do serviço, já era muito tarde e o garoto não estava mais acordado. Mas o pai também explicou ainda que tinha que trabalhar assim para promover o sustento da família. Mas também contou que isso o deixava angustiado por não poder ver seu filho. Então, para que o filho soubesse que o pai toda vez estava ali presente em algum momento, ele dava um nó na ponta do lençol que cobria o menino. Ele fazia isso religiosamente todas as noites quando chegava do trabalho e encontrava seu filho dormindo. O beijava e fazia o nó no lençol. Quando o filho acordava e via o nó que o pai tinha feito ali, ele tinha certeza que o pai passara por ali e o havia beijado. O nó era o meio de comunicação entre o pai e o filho. A diretora surpreendeu-se e emocionou-se com aquela significativa história e ficou surpresa ao constatar que o filho daquele pai que contou a história era um dos filhos que tinha notas muito boas na escola. A história nos pega pela sua simplicidade, como nós nos fazemos presente na vida das pessoas que amamos, como nós cuidamos uns dos outros, umas das outras. Também o que nos surpreende nesta história é saber que Deus, o nosso Pai, mesmo não vendo-o, podemos ter a certeza de que está conosco todos os dias e todos os momentos, dando nós de abraço e de afeto em nós. Gestos, olhares, beijos, afagos, tudo são sinais carregados de carinho verdadeiro e de amor que eu posso sim transmitir para outra pessoa. Na certeza de que Deus assim também faz comigo todas as noites. Gosto muito desta história porque ela realmente nos dá um exemplo muito simples de que muitas vezes nós não conseguimos nos ver, nos encontrar, mas existem formas muito criativas e tão simples de demonstrar que amamos as outras pessoas também. Assim como esse pai conseguia dizer isso toda vez para o seu filho. E assim como Deus, nosso Pai, também, a cada dia, diz o quanto nos ama, quando nós conseguimos abrir nossos olhos pela manhã e ver que um novo dia se coloca à nossa frente, quando nós estamos respirando e vivos, vivas, quando nós conseguimos ter o pão sobre a nossa mesa, o teto que nos abriga e nos acolhe, são sinais da presença de Deus. Quando nós conseguimos ter ao nosso lado pessoas que nos demonstram cuidado, afeto e amor também. E quando a nós nos foi dado um coração com toda a capacidade para amar, para cuidar. Então isso são sinais da presença de Deus muito claras em nossa vida e que podemos sim
também demonstrar. Então, se Jesus perguntar a cada uma de nós, você me ama? Então, cuidamos umas das outras e demonstramos, sim, o nosso amor por este nosso Deus. Ok? Eu quero encerrar com vocês essa tarde com a oração do cuidado, que é uma oração também muito bonita. Senhor, dá-me a tua mão e conduze a minha vida. Guia os meus passos para que eu caminhe segura. Sobre as asas da tua misericórdia eu sinto-me protegida, e no colo da tua bondade encontro o descanso verdadeiro. Em dia de medo e angústia, abriga-me, Senhor, em teu poder. Em momentos de ansiedade, faz-me cair sobre mim a tua paz. Ao sentir-me fragilizada, ajuda-me, Senhor, a ter esperança. Cuida de mim e das pessoas que amo. Cuida, Senhor, do meu destino. Quando a culpa me acusar, acolhe-me em tua graça. Absolve-me do pecado e faz-me renascer novamente do teu perdão. Se eu cair, Senhor, permita que eu caia em tuas mãos. E se eu permanecer caída, dá-me, Senhor, a tua companhia. Seja como for, cobre-me, Senhor, com o manto do teu amor. Graças, Senhor, pelo teu cuidado. Graças, Senhor, pela tua salvação. E dá-me agora a bênção que tanto preciso. Amém. Queridas mulheres, uma abençoada semana. Que Deus guarde cada uma de nós na palma de sua mão. Até nos vemos.